Oi, gente. Esse é o Paz e Bem dessa terça-feira. E neste final de semana eu fui permeada assim por uma experiência muito intensa do grupo Filosofia e Movimento da Fernanda Carlos Borges, que eu faço parte já há algum tempo. E nós fomos ali no Bexiga, numa região que luta, né, faz resistência contra a especulação imobiliária, um centro cultural que se chama Vila Itororó. E ali dentro tem uma rádio que se chama Saracura. Essa rádio passa pelo rio Saracura, que é um rio que tem um nome que, se nós formos olhar as palavras, é muito legal, e a gente fala isso no podcast que a gente fez para a rádio, que é Sara, atitude passiva, e cura, atitude que depende do outro, né? Mas, de todo jeito, água. E enquanto eu estava ali, rodeada por ateus, porque a minha vida é rodeada por ateus, eu gosto muito, eu fiquei pensando nessa espiritualidade dos ateus. E eu sei que nós temos muitos ateus aqui no canal. Então, eu fui fazer algumas pesquisas para conversar com vocês sobre isso. E aí eu encontrei um periódico da PUC de Minas, que eu vou colocar aqui, onde se fala sobre um ateu que é totalmente irredutível, nega Deus em todas as instâncias, que é o Michel Onfray, não sei se eu falo certo o nome dele, e o outro que acredita, ele é ateu, mas ele não nega as religiões, que é o André Comte Sponville. E eles são representantes bastante importantes do ateísmo filosófico francês contemporâneo. E nós e o Grupo Filosofia e Movimento, nós fomos lá, e o podcast vai sair, ficou muito legal na Rádio Saracura, falar da poluição do espírito, não o espírito no sentido do espiritismo, mas o espírito no sentido da filosofia. Então, depois eu recomendo que vocês vejam essa conversa nossa, porque eu era a representante da espiritualidade no meio de um monte de ateus que, para mim, tem uma espiritualidade muito clara e muito diferente da espiritualidade de algumas religiões e algumas questões, alguns grupos que aderiram a esse desgoverno que nós temos hoje. Então, voltando ao Michel e ao André Comte Sponville, o que eu percebi ali, e eu fui pesquisar mais, é que embora os dois rejeitem o monoteísmo e a ideia de Deus e digam que Deus não existe, no André Comte Sponville, a gente ele vê aspectos positivos da religião, né? E ele acha que ela mantém uma unidade social, ela propõe uma espiritualidade mística, e ele propõe uma espiritualidade mística ateia. Então, eu fui procurar um pouco mais sobre os dois e percebi o seguinte, que o Michel é totalmente contra tudo, e ele fala aquilo que a gente já sabe, dos grandes males que as religiões fizeram, oprimiram, mataram, enfim, fizeram conluios políticos, né, como o que nós vemos hoje, né, nessa eleição que nós tivemos, mas e ele rejeita tudo que existe de Deus. O André Comte Sponville, por sua vez, ele vai perceber que existe um aspecto social importante, ele vai buscar essa questão de sociedade um pouco no Durkheim, que existe uma questão social importante, de organização, e ele vai reconhecer o confucionismo, o budismo, como importantes não só historicamente, mas para manter as tradições que nós temos até hoje, no sentido de uma organização, né, que é muito diferente do Michel, do Onfray, que já vê uma filosofia libertária que deve negar tudo, e ele faz até uma defesa do hedonismo em ética, enfim, eu não estou representando nenhum dos autores porque eu nem teria condição disso, mas o que me chama a atenção, enquanto eu estava com este grupo lá do Filosofia em Movimento, é que muitas das falas dessas pessoas vêm permeadas de uma espiritualidade, porque como
eu já li alguns textos dizendo que, no fundo, né, Marx, ao negar todo tipo de religião, mas supor uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais utópica, uma sociedade sem exploração, ele estava seguindo o princípio judaico-cristão, porque nós, né, no caso, eu, que estou inserida no multiverso espírita, mas esse multiverso é visto como cristão, nós acreditamos que ao reduzir as desigualdades, ao termos pessoas em melhores condições, isso nos eleva coletivamente e nos transforma em um mundo melhor, que é aquele mundo que nós muitas vezes esperamos, onde não tenhamos tanta maldade, tanta desigualdade, tanta opressão contra o nosso próximo. Isso, e essa espiritualidade, para mim, naquele momento, ela era muito clara ali, naquela conversa que nós tínhamos, inclusive, em determinado momento se falou de Lula, e no aspecto filosófico, do quanto ele tirou, mesmo dentro, né, da prisão política, dessa perseguição que ele sofre, e que quando começou, muitos de nós que estamos aí em movimentos espirituais, estamos numa espiritualidade, numa religiosidade, voltamos a olhar com melancolia aquele passado vivido de que era bom tudo na época dele, e passamos a achar que nada mais valia a pena, e de repente nas falas dele nós fomos verificando o quê? Que existia esperança, existia um horizonte utópico lá na frente. Então nós nos recolhemos daquela melancolia que poderia de alguma forma nos remeter a uma certa forma, a um certo conservadorismo, ainda que dentro de um movimento progressista, e passamos a olhar à frente. Então, nós fomos conduzidos a esse novo momento também de espiritualidade por ele, porque foi dito, olha, o que passou foi bom, mas agora vamos olhar, né, como diz, que surjam novas lideranças. Mas voltando aqui aos nossos filósofos e à questão do ateísmo, é muito clara aquela questão de se Deus existe, Deus é justo, Deus é bom, por que que o mundo tem tanto mal, né? E recorrentemente os ateus nos fazem essa pergunta, e me parece uma pergunta muito, muito justa, e que faz sentido no pensamento humano, porque realmente, e aí, eu como espírita, não faço proselitismo algum, até porque esse canal é interreligioso, mas nós espíritas temos uma explicação que todos vocês, quem acompanha o Caminhos do Espiritismo, já viu essa conversa entre nós lá a partir das obras básicas da codificação espírita, da doutrina espírita, que muitos não chamam mais de codificação. Então, ali, Allan Kardec, em contato com os espíritos superiores, né, fez uma série através de médiuns, escreveu aqueles textos, submeteu a um crivo da razão e publicou nessas obras. Então, ali se diz claramente que não é Deus que propaga o mal, mas sim o homem que escolhe pedagogicamente os seus caminhos, e muitas vezes por ignorância, escolhe esses caminhos que não são bons, como nós estamos vivendo no Brasil atual, nesse novo momento que pode ser considerado neonazista, e a partir disso se torna uma experiência pedagógica, claro que com todas as suas intercorrências negativas, mas nós temos uma resposta para dar a esses filósofos. Claro que isso não quer dizer que eles devam aceitar isso, mas, por exemplo, no ateísmo do André Comte Sponville, ele não é tão enfático, né? Ele fala dessa questão da unidade social, que a religião é importante, que existe uma fidelidade a normas, a valores morais e culturais, e ele não faz diretamente referências ao transcendente, né? Mas ele respeita essa religação, porque religião é religação,
né? Ou pode vir de religare, que é essa religação, ou de relegere, né? Que eu não sei se estou pronunciando corretamente, mas é que é uma releitura, um acolhimento. Então, mostra algo do qual nós não podemos abrir mão. E aí nós voltamos lá para o Espiritismo, no livro dos Espíritos, em A Gênese e tantos outros livros, está dito o seguinte, olha, os Espíritos nos dizem isso, olha, nunca existiram povos ateus, coletivamente ateus, né, que não acreditassem em nada, porque a adoração é algo que está na essência do ser humano. Nós precisamos adorar alguma coisa. Alguns adoram a natureza, outros adoram... Enfim, nós temos diferentes formas de adoração, mas existe essa necessidade de nós sairmos daquilo que é puramente material, né? De nós buscarmos, se não for a adoração exatamente, mas a iluminação, como o taoísmo, o budismo, o confucionismo, tantos falam. Mas ele não reconhece a existência de um Deus transcendente, mas ainda assim já é uma forma de espiritualidade. E o que eu vejo de forma recorrente nessas pessoas, porque eu sou cercada de ateus com quem eu convivo, inclusive no meu ambiente familiar, pai, filho, talvez o meu marido, que ainda tem dúvidas se ele ainda está dentro do catolicismo ou do ateísmo, é que a espiritualidade, ela... Para os filósofos, né, o espírito é função, é capacidade humana de pensar, de querer, de amar, de sentir conscientemente. E no caso do meu grupo, Filosofia em Movimento, também é movimento do corpo, é ir, é ter direção, é ter sentido, não ficar somente no mundo do simbólico. O que, para mim, este grupo faz muito bem, porque eu, como espírita, tenho uma tendência muito grande a olhar sempre o mundo do lado de lá e esquecer um pouquinho do mundo de cá. Então, eles me trazem de volta para caminhar e olhar o sentido humano, né? Ainda mais quando nós somos médiuns, essa questão é muito aflorada, essa comunicabilidade entre os dois mundos. Então, para mim, é muito importante ter uma permanência no corpo para eu não ficar o tempo inteiro no mundo dos espíritos. Então, por essa razão, esse grupo eu me sinto muito bem. Mas voltando à questão da espiritualidade para a filosofia, né, do André Comte Sponville, ele diz o seguinte, que é possível viver uma espiritualidade sem Deus. E é exatamente isso que eu sinto nessas pessoas que me cercam. Porque eles têm uma experiência de um absoluto, não como um ser transcendente, mas como um conjunto das condições e dos valores que os cercam. E o espírito deles passa a ser um resultado desta natureza. E a partir disso é que eu sinto essa espiritualidade, que talvez para muitos deles não seja clara, justamente porque existem grupos e pessoas que refutam, inclusive dentro da parte progressista, eu tenho grandes amigas que refutam completamente qualquer questão religiosa, mas existe aí dentro um certo misticismo ateu, que está aberto a uma experiência de um todo universal, que não deixa crença num Deus transcendente, e que também não vê necessidade de dogmas, ou de uma teologia, ou de um estudo, como nós fazemos, espíritas, de obras, de uma codificação, mas que dentro daqueles valores de igualdade, de progresso, de humanidade, de tolerância, de não violência, porque nós temos muito isso, está a espiritualidade, está esse Deus. Não existe um tom raivoso, né? Nós vemos as manifestações da esquerda e do progressismo, e eu lembro que lá atrás o Mauro fez um Paz e Bem falando sobre a espiritualidade da esquerda. Ele começava esse Paz e Bem, vou ver se eu consigo resgatar, dizendo o seguinte, olha, talvez nem exista uma espiritualidade da esquerda, mas
uma espiritualidade, eu vou me apropriar dessa fala dele, onde nós estamos preocupados em ler, em declamar, em produzir arte, em nos abraçarmos, sorrirmos, nos confraternizarmos uns com os outros, vivermos de uma forma com um vínculo social, com um vínculo de coletividade. E tudo isso, de certa forma, é uma experiência que, para quem acredita como eu, de Deus. Para outros é uma experiência humana, mas é uma experiência de espiritualidade. Claro que nós sabemos que desde os filósofos gregos haviam aqueles que negavam a Deus. O próprio Platão tem um livro, e nós vamos trazer um especialista em Platão, que é espírita, aqui, o Alessandro César Bigueto, mas o próprio Platão tem um livro que se chama Leis, e ele vai abordar as 3 formas de ateísmo. Uma como a negação de qualquer espécie de divindade, a outra como a crença na existência da divindade, mas que está completamente afastada dos seres humanos e da vida. E a outra, a ideia com que as oferendas e doações podem influenciar a divindade, mas dentro de uma abordagem filosófica. Sabemos que no iluminismo havia necessidade de ruptura com toda aquela questão do espírito que predominou na Idade Média e por isso foi importante. Sabemos também que Nietzsche negou Deus, o mais famoso, negou Deus e trouxe um relativismo pós-moderno que, para mim, é desconfortante, porque me remete muito a um estado de ambivalência, e as pessoas, quando estão ambivalentes, emocionalmente, estou falando no aspecto emocional, com relação a algumas coisas, podem fazer um movimento conservador, e talvez isso explique em parte todo esse reacionarismo que nós estamos vivendo dentro desse desgoverno e dos que ainda apoiam isso. Muitas vezes nós nos perguntamos, né, mas como a pessoa ainda apoia isso? E voltando agora um pouco mais para a minha área, né, que é para a minha parte, para aquilo que eu acredito, Deus dá sentido, né? Deus dá sentido, a presença de Deus dá sentido à vida. Porque, pessoalmente, sem essa noção, para mim, a vida seria um arrastar sem rumo, sem sustentação, sem finalidade, sem essência, sem permanência, sem a possibilidade de um projeto existencial. E dessa construção toda, de todo esse alicerce, usando um termo da engenharia e da arquitetura, nesse meu alicerce, existe um projeto de vida que está intimamente ligado com essa sede de sentido, que me remete ao Viktor Frankl, né? É um dos poucos teóricos da psicologia que ainda trata da questão de Deus, mas que também está intimamente ligada com a natureza humana, com a natureza dessa busca por algo mais, e que não é de uma categorização imaginária, né, como muitos acreditam. O próprio Freud acreditava nisso, né, que era algo imaginário. Mas quando Yahvé diz a Moisés, eu sou aquele que está se mostrando como identidade absoluta, como ser supremo, daí deriva uma ideia da nossa identidade individual. Embora nós sejamos singulares, nós não queremos nos diluir no todo e perder a nossa singularidade. Principalmente para nós, espíritas, é muito importante esse conceito de que nós somos criados todos simples e ignorante de conhecimento, né? Que existe uma igualdade absoluta, mas que ao longo do tempo essa igualdade vai se transformando até pela lei de liberdade, porque nós somos absolutamente livres para escolhermos os nossos caminhos, porque Deus não nos castiga na nossa concepção. Então, essa lei de liberdade que nos permite pedagogicamente errarmos e voltarmos, né? Então, assim, errarmos e refazermos a lição se estivéssemos considerando a vida como uma grande escola, como um momento onde Deus, na sua bondade infinita, não é que Ele permita o mal, mas Ele nos dá a liberdade de escolher, e nós escolhemos muitas vezes não porque somos maus,
mas porque precisamos de algumas experiências e queremos. É como, vou fazer uma analogia aqui muito simplista, mas acho que muitos de nós já comemos demais, além do nosso limite em alguma ocasião. E nós sabemos quando comemos demais que vamos passar mal. Não é uma novidade. Mas muitas vezes nós fazemos aquela escolha porque aquilo está muito bom, porque a companhia é boa, enfim, por algum motivo. E depois, muitas vezes, nós passamos mal. Então, existe, isso é claro, muito simplista, mas assim, existe essa possibilidade de cada um de nós escolher os nossos caminhos. Até por isso que o Caminhos do Espiritismo tem esse nome, porque a nossa vida é uma constante busca de caminhos. E aí, voltando para o começo dessa conversa, quando eu falei do Saracura, em algum momento nós lembramos da água que flui no rio, né? Apesar de São Paulo ter uma tradição histórica de cimentar os seus rios ou os transformar em grandes esgotos, o rio, ele flui, né? Quando ele vai fluir independente dos obstáculos que se imponham nele. Em algum momento ele vai dar vazão a toda aquela água dele. E eu lembro de Jesus falando que é preciso renascer do corpo e da água, né? Renascer da água, aquele renascer que eles acreditavam antigamente muito na água. Então, quando eu estava ali em cima da rádio, no Saracura, rodeada por algumas pessoas que se declaram ateus e ateias, eu fiquei pensando como esse fluxo da vida na água nos leva, de certa forma, a uma nova espiritualidade, porque é um movimento da vida que se renova, a vida que sara e cura nas diferentes espiritualidades que cada um de nós pode ter. Ali no Bexiga, no meio de uma cidade tão tumultuada, parecia que nós estávamos isolados num local histórico onde nós nos sentimos permeados de uma alegria, de um amor um pelos outros. E o que é Deus, se não esse amor? E para isso eu fui buscar na Dora Encontre, ela tem um livro que é Deus e Deus. Eu já pus algumas vezes na biografia aqui de outros paz e bem que eu fiz. E ela diz o seguinte, olha, definitivamente nós não podemos compreender Deus. Nós podemos rodeá-lo de 1000 palavras, invocá-lo, adorá-lo em prece, demonstrar sua existência por 1000 raciocínios que podem e devem ser refutados pelos ateus, porque nós não estamos aqui, isso é fala minha, para fazer nenhum proselitismo. E ela fala assim, nós podemos louvá-los em prosa e verso, podemos chegar a compreendê-lo através do amor com que nos ama e do amor com que amamos ao outro. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo para si, como a si mesmo, o maior mandamento que Jesus nos deixou. Mas a prova que nós temos que Ele nos ama infinitamente é nós sermos sempre jungidos por uma vontade soberana que nos entregou esta liberdade, que nos possibilitou a liberdade para negá-lo, para dizer, você não existe. A liberdade que nos permite ferir suas leis e nos recusarmos a assumir, pelo menos temporariamente, a herança que ele nos deixou. Por isso que digo que é importante essa negação, porque também é mais um caminho pedagógico. Existe um outro indício do seu amor que ele nos fez nascer com um único propósito, que não é um propósito que os ateus nos contestam de salvação, de felicidade na morte ou no desencarne para nós espíritos, mas é de sermos felizes ao usarmos a nossa liberdade para procurar esta união com Ele. Ele não precisa de nós. Deus não precisa de nós, porque Ele é absoluto, Ele é completo. Mas Ele depositou em nosso íntimo uma saudade do lar celeste, uma vontade profunda de alcançá-lo. E essa busca é o sentido da vida.
o vetor que nos move, talvez nas águas do rio Saracura, em direção ao infinito. Nós podemos preencher páginas, textos, vídeos, descrevendo esse amor divino, mas ele é uma força, ele não é uma força impessoal, permeando o universo, ou uma energia cósmica diluída num todo, sem identidade e sem nome. É um ser que a cada prece que nós fazemos, nós nos relacionamos, conversando, orando, meditando, amando, que tem uma face que não é corporal, porque ele é uma pessoa física, mas ele nos ama. Ele é aquele Deus que é pai e que é mãe, como o movimento feminista coloca com muita propriedade, e que em muitos contextos ele aparece com essa força feminina e masculina, como no Yin e no Yang, mas que Jesus nos ensinou a chamá-lo de pai. E que ele tem uma face de justiça, de majestade, de misericórdia, de doçura, mas que não é opressora. A sua justiça não é opressora, a sua doçura não é fraqueza. E é por isso que, até mesmo no conceito budista dos seres que atingiram a iluminação e que voltam por compaixão para ajudar os homens a se libertarem do sofrimento, ou mesmo no conceito católico, que é o da santidade, e os santos têm o poder da intercessão em favor das criaturas, ou no conceito espírita, que é o espírito evoluído, que tem a função de educar amorosamente aqueles que ainda não atingiram determinados patamares, existe uma estatura espiritual e que pode servir de apoio a tantas outras conversas. Na nossa filosofia, no sábado, na filosofia em movimento, havia essa conexão, essa relação de profundo respeito e amorosidade entre nós. E quando nós vamos olhar no contexto do mundo, a infinita compaixão do Buda, a sabedoria serena e humanista de Confúcio, a missão divina de Jesus, a entrega absoluta de Francisco de Assis, a originalíssima vivência de Gandhi, como diz Dora Encontre, esse texto é dela, nos mostram que Deus existe nas suas mais variadas formas. Mas Ele é para cada um de nós uma experiência única, mesmo naqueles que o negam. E é uma experiência que nos remete à paz e ao bem. Então, esse foi o Paz e Bem dessa terça-feira. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe os seus comentários. Se você tiver disponibilidade, faça uma doação solidária. É com muita alegria que nós estamos aqui todos os dias da semana para viver essa experiência de amor, de um amor que é divino, de uma relação amorosa com essa comunidade. Eu sou a Carla Pavão. Tenham uma excelente terça-feira. E hoje eu não fiz a prece de abertura, porque eu deixei para falar de Deus no todo. Sintam-se abraçados. E nós vamos, nesse momento, expirar. Inspirar e sentir essa conexão com aquilo que nos leva, nos faz ter movimento, nos faz ter projeto, realização, alegria, brilho no olho. Um beijo enorme, muito obrigada a cada um de vocês e paz e bem.